Você tá preso no lugar mais isolado do planeta, sem comunicação, sem resgate. Teu corpo já entrou em contagem regressiva pra morrer. Não tem SAMU, não tem hospital, não tem avião. Só tem você, um bisturi e uma decisão impossível. Agora responde com sinceridade. Você abriria seu próprio corpo para sobreviver ou você ia aceitar seu destino? Em 1961, um médico soviético fez o impensável. E eu vou te contar essa história completa e aterrorizante agora. Olá pessoal, o Peter aqui. Bom, essa história parece roteiro de filme de terror, roteiro de filme de suspense, mas aconteceu de verdade. É o caso de um jovem chamado Leonid Rogozov. Um médico que passou os piores momentos da vida dele encurralado pela Antártida e o próprio corpo dele. E só tinha um jeito de sobreviver. Ele mesmo se operar. Sem ajuda, sem poder apagar com anestesia. Só ele, o bisturi e o maior improviso do mundo para continuar vivo. Já pensou? Segura firme, respira e vem comigo. Mas antes, não esquece, a gente está começando esse canal, ainda estamos começando, por incrível que pareça. Apesar dele ter aí pouco mais de 2 meses, tem poucos vídeos no canal. E a gente pretende manter assim para os vídeos serem com muita qualidade para vocês. Mas a gente precisa muito que vocês se inscrevam no canal. É um projeto novo, mas com vocês aqui fica tudo bacana. E eu convido vocês também a maratonarem os outros vídeos que a gente já tem no canal, porque são vídeos feitos como esse aqui, com muito capricho. São web documentários na perspectiva sempre de alguma pessoa contando a história para vocês. Espero que vocês curtam, espero que vocês se inscrevam nesse novo projeto da gente. Vamos lá. O cenário dessa história é um dos mais lindos do planeta, mas também um dos mais cruéis de todos. Imagina uma planície infinita, branca, o céu e o vento cortantes como uma lâmina. Era assim onde ficava a base Novolazarevskaya. Era ali uma base de pesquisa russa fundada pela União Soviética, que não era nada mais que um punhado de metal e madeira no meio do nada. Era abril de 1961. O calendário parecia que zoava com a cara de quem morava ali. Segunda, terça, quarta, tudo igual, tudo branco. Sempre aquele mesmo punhado de gente trabalhando. E nessa época do ano, os dias já estavam ficando menores. O sol aparecia às 7 da manhã e o pôr do sol já vinha perto ali das 4 da tarde. A equipe era pequena, 12 homens no máximo. E cada um tinha uma única tarefa simples e essencial ali. Um cozinheiro, um mecânico, um meteorologista, um operador de rádio, um geólogo e um médico. Só um. O nome dele era Leonid, ele tinha 27 anos e ele é o personagem principal dessa história. O Leonid era jovem, magro, e aquele olhar de quem aprendeu a controlar a própria respiração para não tremer nunca, nem de frio, nem sob pressão. Mas todas as habilidades dele iam ser testadas numa situação inesperada. Foi numa madrugada qualquer que a história virou. Depois de um dia inteiro naquela rotina entediante, ele deitou para dormir e do nada uma dor estranha pegou o lado direito da barriga dele, né? Era uma dor pequena, mas aquela dor era chata, insistente. No começo, o Leonid nem se preocupou muito, né? Ele pensou que pudesse ser alguma coisa que ele comeu, até porque o que mais tinha ali era pão velho. Além do mais, ele era médico, ele conhecia o corpo humano, principalmente o corpo dele. E ele era a melhor pessoa ali para cuidar de qualquer dor. Ele levantou, tomou um copo d'água e voltou a deitar. Não devia ser nada. A dor até aliviou um pouquinho, mas logo depois voltou e voltou pior. A noite inteira foi virando na cama com aquela dor chata. Na Antártida, a manhã começa antes mesmo do sol chegar. E naquela manhã escura, o Leonid decidiu evitar qualquer coisa pesada. No café da manhã ele tomou uma sopa aguada. A colher batia na tigela de metal e o som ecoava mais do que devia. E ele entendia o porquê. Porque parecia que a dor respondia ao barulho. Então, pela primeira vez, ele pensou numa outra hipótese do que poderia ser aquilo. O corpo estava dando o aviso que todo mundo tem medo. Podia ser apendicite. No começo ele riu sozinho, mas aquele riso de nervoso, sabe? Ele pensou, ok, pior lugar do mundo para isso, parabéns. Mas ele simplesmente respirou e deixou isso para lá. Ele foi pro posto de trabalho, as horas passaram e a febre subiu. Ali ele ficou preocupado de verdade. Ele apalpou o abdômen com calma, fingindo para ele mesmo que não estava ficando em pânico. Mas não teve jeito. O checklist estava completo. Dor quando encostava, febre, náusea, fraqueza. Os sinais se empilharam. Não tinha mais como negar. O médico diagnosticou a própria apendicite aguda. Daí a cabeça calculou numa fração de segundos, né? Se romper, é peritonite. Se tiver peritonite, vem a sepse. E se der sepse, é o fim. Nessa hora ele soube quanto tempo ele tinha. E não era muito. Em abril de 1961, o cenário era o pior possível. Nessa época, lá na estação russa da Antártida, é a época de transição para a noite polar, que é quando tem zero luz do sol. Nesse período de transição acontecem muitas nevascas. E adivinha, as condições climáticas daquele dia eram horríveis. Tão ruins a ponto do operador de rádio não conseguir nem fazer contato para pedir resgate. E mesmo se ele conseguisse pedir ajuda para levar o Leonid para um hospital, não tinha visibilidade.
Uma nevasca estava desabando, né? O vento era violento demais. Nenhum avião ia pousar, nenhum navio ia se aproximar. O mundo inteiro estava do outro lado do gelo. O Leonid chamou toda a equipe da base e resolveu contar tudo o que estava rolando. Ele foi o mais objetivo e direto possível e explicou que estava com apendicite, que era grave, que se não operasse, ele ia morrer. E como não tinha condições do resgate chegar, a cirurgia ia acontecer ali mesmo na base, naquele mesmo dia. Os colegas da base ficaram tensos. Ninguém conseguia falar nada. Parece até que eles deixaram de respirar por um instante. Até que um deles tomou coragem e perguntou quem que ia operar. E o Leonid, com a voz mais calma do mundo, respondeu: eu. Ele não tinha opção, ele tinha que fazer a cirurgia. Mas não existia protocolo para isso. Não existia tutorial, canal no YouTube, nenhuma aula de faculdade da medicina prepara alguém para operar a si mesmo. Não existe isso. Se qualquer outra pessoa naquela base precisasse dessa cirurgia, o Leonid ia realizar normalmente. Mas o destino não quis assim. Essa era a única chance dele sobreviver. Então agora era ele, o conhecimento que ele tinha para realizar a cirurgia, um bisturi, um espelho e muita coragem. Ele escolheu 2 companheiros para ajudar. Não como cirurgiões, mas como mãos extras. Um segurava o espelho e o outro segurava a luz e passava os instrumentos. Eles treinam o básico por alguns minutos, tipo como entregar pinça, como manter a luz, né? Como limpar o espelho se embaçasse. O Leonid parecia calmo, mas era tudo fachada. Por dentro ele estava com medo. Medo da dor, medo de errar e um medo paralisante de morrer. Mas ficar sem agir não era uma opção, né? E o relógio corria. O corpo dele não ia esperar muito tempo mais. Uma sala pequena da base virou centro cirúrgico improvisado e o cheiro de álcool inundava o ambiente. Eles cobriram uma mesa com lençóis limpos e o Leonid testou qual a posição mais estável para ele se operar. Eles conferiram os instrumentos e a única coisa que tinha era o básico dos primeiros socorros. Agulha, fio, bisturi, seringas, pinças, compressas. Tudo contado. Chegou a hora da cirurgia. Ele pegou uma navalha e raspou os pelos da barriga onde, logo mais, ele ia fazer o primeiro corte. Daí veio a hora de posicionar o espelho. Ele tinha que ter a inclinação perfeita e qualquer movimento que o colega fizesse podia levar a um erro fatal. Porque o plano era o Leonid se operar através do reflexo do espelho. Ele sabia que a imagem invertida engana. O movimento que parece que tem que ser para a esquerda tinha que ser para a direita. Foi como aprender a escrever com a mão trocada em 15 minutos. Tudo posicionado, o Leonid parou, respirou e pensou: é agora. Ninguém podia fazer aquilo por ele. O Leonid anestesiou a barriga. Tinha que ser o mínimo de anestesia local possível, porque ele tinha que estar totalmente consciente e sem náusea para prosseguir com a cirurgia. Deu o tempo da anestesia e ele testou com a ponta do bisturi na barriga. E quando ele não sentiu a ponta do corte, era o momento de começar. A primeira incisão tinha que ser grande o bastante para que ele tivesse espaço para ver tudo lá dentro e ter a margem de manobra com as mãos e os instrumentos. Daí para frente ele continuou abrindo camada por camada do próprio corpo. E o pensamento era um só: não erra, não erra, não erra. A imagem invertida no espelho era traiçoeira. E para piorar, o espelho embaçava toda hora. O procedimento tinha que parar para limpar o espelho e reposicionar ele perfeitamente de novo. A anestesia foi pouca e o estresse foi muito. O corpo dele tremia involuntariamente. A dor era gigante. Qualquer milímetro errado com o bisturi, ele podia perfurar um órgão vital. A mão esquerda segurava o afastador e a direita fazia os cortes, torcendo para não fazer nada na direção errada por causa do espelho. Para piorar, a febre e a náusea insistiam e ele lutava para se manter concentrado na missão. Mesmo assim, ele foi abrindo o caminho. A cavidade abdominal começou a se revelar como um mapa que ele conhecia bem, mas visto de cabeça para baixo e da direita para a esquerda. Depois de um tempo infinito, o Leonid começou a piorar. O enjoo ficou monstruoso, o suor ardia nos olhos. A dor estava insuportável e o espelho parecia mais atrapalhado que ajudar. Então ele decidiu seguir por outra estratégia. Uma mais impensável ainda. Ele fechou os olhos e foi tateando as próprias vísceras. Ele seguiu às cegas, lembrando de todos os manuais que ele estudou, como se ele fosse o desenho do corpo humano nos livros. Ele chegou a parar por alguns minutos para tentar se recuperar do cansaço, do estresse e da dor. Os colegas ficaram em total silêncio, mas o medo era quase palpável naquela sala. E se ele desistisse? E se ele entrasse em choque e apagasse? Bom, depois de uma pausa, o Leonid voltou a se operar. E foi assim, de olhos fechados, confiando na memória e no tato, que ele finalmente encontrou o apêndice. Ele estava lá, inchado, inflamado, igualzinho os livros de medicina descreviam um quadro de apendicite aguda. Ele estava lá prestes a romper. Foi quase um alívio medonho o Leonid achar o próprio apêndice daquele jeito. Mas encontrar não é vencer, é só o começo. Agora ele tinha que fechar os vasos sanguíneos que alimentavam o apêndice, bloquear o fluxo no pedículo, que é o cabinho que liga o apêndice no intestino, remover o apêndice, limpar toda a área extremamente bem e ir costurando de volta todas as camadas de músculo e pele que ele abriu. E ele fez tudo, com muita dor, com muito sacrifício, muita tensão, mas fez. Se ele apagasse no meio do processo, já era.
mas ele resistiu e foram mais de 2 horas fazendo essa cirurgia insana nele mesmo. O último ponto na barriga foi quase simbólico e numa área mal anestesiada. Mas tudo bem, Leonid sentia aquele misto de exaustão e alívio. O final da cirurgia não foi nada heróica, não teve aplauso, nem trilha sonora de cinema. Aquilo era um capítulo da vida real no seu dia mais brutal. Teve alívio, mas o medo ainda circulava nas veias junto com uma dor diferente. Mas agora uma dor boa, a dor de quem sabe que fez o que precisava ser feito. A madrugada veio e foi uma negociação com a dor. Antibióticos, repouso, compressas mornas. Ele acordou várias vezes suando, a febre ainda estava querendo vencer, mas aos poucos o corpo parou de brigar. Aos poucos a ferida foi sarando de um jeito saudável. A febre desapareceu, a dor foi ficando cada vez mais suportável, até que ela também foi embora. Em menos de 2 semanas depois, ele já tinha voltado para o serviço normal na base, e a vida seguiu normalmente. Mas os caras da base olhavam para ele de um jeito diferente agora. Ele não era mais só o jovem Dr. Leonid Rogozov. Ele era o cara que encarou a dor e o medo da morte, com bisturi na mão. A notícia demorou para atravessar os oceanos, mas quando chegou, virou lenda. As pessoas ficaram sedentas por fotos, relatos, o diário de bordo, qualquer tipo de registro dessa façanha. A história do jovem Leonid no meio da Antártida aconteceu aos 64 anos e até hoje ficou na história como um dos maiores atos de coragem da medicina. Mas no fim das contas, a história do Leonid Rogozov não é sobre um super-homem da vida real. É sobre um homem comum numa situação limite e ele simplesmente encarou. Agora me diz, e se fosse com você, no meio da Antártida, um bisturi e uma imagem invertida no espelho? Você teria coragem de se abrir para continuar vivo? Obrigado por esse vídeo, peço muito que vocês se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo outras sugestões para esse canal, pra gente trazer para vocês. É bacana demais saber que vocês estão com a gente nesse canal, vocês não têm noção como fortalece todo o nosso trabalho, saber que vocês estão chegando num projeto novo da gente. Obrigado de coração, espero vocês no próximo vídeo. Valeu, fui!